sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o nosso quadro Casos e Lendas da Vida. Hoje eu trago 3 histórias bem interessantes. A primeira se chama Histórias que o Papai Contava. Quando eu era uma criança, o papai gostava de contar histórias assustadoras, acontecidas com ele mesmo, amigos ou que lhe contaram. Eu e meus 2 irmãos mais velhos passávamos horas na varanda da casa da fazenda, sentados ao lado de sua cadeira preguiçosa, ouvindo as histórias, com os olhos arregalados e assustados. A seguir contarei 3 daquelas histórias, que ainda lembro com carinho e saudade daquele tempo. A primeira delas se chama O Homem na Garupa. A fazenda do papai ficava a umas poucas léguas da fazenda de seus pais, meus avós, e sempre que podiam, selavam as mulas e saíam para passear, para passar o dia com eles. Entre as 2 fazendas existe um trecho que é conhecido por todos da região pelas coisas estranhas que ali viam ou ouviam. Segundo o papai, ali acontecem coisas que, se um não for realmente forte, é capaz de perder as calças e também o juízo. Tudo parece acontecer naquele lugar. Vozes, gritos, luzes, animais estranhos ou agindo de maneira estranha, de pessoas que aparecem e desaparecem, além de outras coisas. Toda a classe de assombração que você puder imaginar já foi vista no Vale do Susto, como é chamado. Naquele dia foi a vez do papai ver o que até hoje não consegue explicar ou esquecer. Já era mais ou menos umas 4:30 da tarde quando ele e a mamãe se despediram de meus avós, montaram nas mulas e saíram. Quando começava a escurecer, chegaram na entrada do Vale do Susto. E a mamãe começou a reclamar que a mula estava andando devagar, como se estivesse cansada, preguiçosa ou pesada. Papai parou a sua mula e esperou que a mamãe passasse à sua frente, para que pudesse observar o comportamento da mula. Realmente algo estranho parecia acontecer. A parte traseira da mula que a mamãe montava estava mais baixa que o normal, como se alguém bastante pesado tivesse na garupa. Mas como o papai não via nada, preferiu ficar calado. E assim seguiram. Mamãe de um lado do carreiro e o papai do outro. Um pouco mais adiante, a mamãe voltou a reclamar da mula que parecia andar ainda mais devagar. O papai olhou para a mula e viu algo simplesmente inexplicável. Um estranho vulto transparente de um homem havia acabado de aparecer na garupa da mula da mamãe. Um vulto pesado que a traseira da pobre mula baixou de tal maneira que o animal quase não conseguia caminhar. O papai não sabia o que fazer e, não querendo assustar a mamãe, apenas disse que não via nada e que tivesse paciência, pois já estavam quase chegando na porteira da fazenda. E assim seguiram, a mamãe reclamando da mula e o papai olhando adiante com medo do vulto. Ao chegarem na porteira, o papai desceu, abriu e, para seu alívio, o vulto já tinha desaparecido da garupa da mula da mamãe. A segunda história se chama Assombração na Estrada. Em uma outra ocasião, o papai retornava caminhando da casa dos meus avós, e ao entrar no Vale do Susto, avistou um senhor caminhando a uns 100 metros à sua frente. Pensando ser alguém conhecido, papai apressou o passo para alcançá-lo. Porém, por mais rápido que o papai caminhasse, a distância entre eles nunca diminuía. Encucado com aquilo e sem pensar em assombração, o papai gritou ao senhor que o esperasse, mas o senhor não esperou. Seguiu caminhando como se não tivesse escutado.
O papai chamou mais uma vez e nada. E ao chamar pela terceira vez, o senhor parou. Virou em direção de meu pai e sumiu. Meu pai quase teve um treco do coração. E agora, o que fazer? Voltou para a casa dos pais, não podia mais. Não podia, pois ainda tinha o que fazer na fazenda. Voltar para a casa dos pais não podia, pois ainda tinha o que fazer em sua fazenda. Seguia adiante, e se a assombração tivesse escondida, esperando que ele passasse? Só existia uma saída. Meu pai arregou as calças, agarrou as sandálias e disparou na carreira. Poucos metros depois de passar por onde o senhor havia sumido, o papai ouviu uma voz gritando que ele parasse de correr e esperasse. Mas o papai não parou. Pelo contrário, correu ainda mais rápido, que chegou em casa com as tripas quase saindo pela boca. A terceira história. O pai do mato. Eu disse que ele existe. A história que eu mais gostava de ouvir quando criança era a história do pai do mato, que ele fazia questão de sempre contar, pois, segundo o papai, o pai do mato existe e é um ser real e deve ser respeitado. Quando meu pai tinha 15 anos, seus irmãos mais velhos, de 20 e 22, adoravam sentar em seus tamboretes no terreiro e dali atirar nos pássaros que pousavam numa árvore a poucos metros de distância. Enquanto meus tios celebravam com cada pássaro que caía, meu avô reclamava e pedia que parassem com aquilo. Não matem os pobres passarinhos, isso é uma falta de respeito à natureza. E o pai do mato, dizia meu avô. Mas meus tios não davam ouvidos ao meu avô e somente paravam com a brincadeira quando escurecia. Numa certa noite de domingo, logo após a brincadeira, um estranho assobio foi dado do mato frente ao terreiro. O tio mais velho levantou e perguntou aos irmãos se tinham ouvido. E outra vez o assobio foi repetido. Meu tio mais velho foi até a porta, abriu e perguntou quem assobiava. Ninguém respondeu. É o pai do mato. Vocês o provocaram e ele veio, disse o vovô. Que pai do mato nada, pai, responderam os meus tios mais velhos, saindo para o escuro do terreiro e gritando pelo assobiador. Poucos segundos depois, a porta da casa foi fechada e as chicotadas começaram. Cada chicotada era seguida de um grito pavoroso de dor dos meus tios, que pareciam crianças chorando e pedindo por socorro. Do lado de dentro da casa, o meu pai perguntava apavorado ao meu avô o que se passava e se podiam fazer alguma coisa. Nada, filho. Nada podemos fazer além de esperar que o castigo acabe. Poucos minutos depois, as chicotadas pararam e a porta foi aberta e os dois tios entraram cambaleando, chorando e caindo no meio da sala, todo ensanguentados. O meu avô levantou da cadeira e, saindo para o quarto, olhou para eles e murmurou: Eu disse que o pai do mato existe. Depois daquela noite, os meus tios jamais voltaram a brincar e até hoje carregam as cicatrizes deixadas por aquelas dolorosas chicotadas. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!